Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet, claro, no futuraplay.org. Você que acompanha o Conexão sabe que nós sempre trazemos temas importantes para quem está em busca de emprego ou para os profissionais que querem conquistar novas posições no mercado de trabalho. Falamos de currículo, carreira, formação acadêmica, capacitação profissional, mas para além das competências técnicas, na hora de contratar um novo colaborador, as empresas estão de olho nas chamadas competências comportamentais, conhecidas como soft skills. São habilidades humanas e sociais, como criatividade, relacionamento em equipe, comportamento e até desenvoltura na hora de falar em público. Então, para conversar com a gente sobre como essas competências estão mudando o mercado de trabalho e a gestão de pessoas, eu recebo a Clarice Andrade, que é professora de Soft Skills da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, e a consultora de negócios, a Camila Tardelli. Olá, Clarice. Olá, Camila, tudo bem? Olá, tudo ótimo. É um prazer recebê-las. Clarice, eu citei rapidamente na abertura alguns exemplos das soft skills, mas afinal, o que são essas competências e por que elas estão ganhando cada vez mais importância? É interessante esse debate, ele foi tema da minha dissertação e é um tema de interesse pessoal mesmo, dado a minha trajetória. E o que seriam essas competências comportamentais e soft skills? Quando a gente pensa em soft skills, se a gente olha para o mundo da academia, não há uma consonância em definição. Mas quando a gente vem para o mercado de trabalho, a gente percebe que elas seriam as competências comportamentais desejáveis para cada função, ou seja, para cada cargo. Então, quando a gente pensa nas melhores competências comportamentais atualmente valorizadas no século XXI, a gente pode pensar, como você frisou, criatividade, comunicação. Comunicação é a primeira que as empresas realmente valorizam, a capacidade de comunicação, de fala, de relacionamento e de escuta também. Eles valorizam muito isso. Capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade de saber se relacionar. E eles mencionaram também muito a capacidade de desenvolver pessoas. Então, quando a gente pensa em competência comportamental, se alguém quer desenvolver essas competências, a gente pode pontuar essas como as mais importantes. Agora, você trabalha, né, com soft skills na FGV, na EBAP, dando aula sobre essa questão, mas você também realiza oficinas que unem aí uma outra paixão, que é o teatro. Né? A Camila tá aqui, depois foi aluna da Clarice, vai poder contar um pouco da experiência. Como é que o teatro, né, te ajuda a trabalhar e a desenvolver esse comportamento, essas habilidades comportamentais nas pessoas e nos profissionais que estão aí fazendo as suas aulas? Para a gente falar disso, eu vou trazer um pouquinho, voltar a Aristóteles, que foi quem cunhou o termo catarse. Então, eu gosto muito de lembrar disso, que ele falou que o teatro tem a função de causar catarse. Então, quando um indivíduo ele vai ver uma peça, ele se identifica com aquela temática, promove uma empatia e causa catarse, que é a mudança de comportamento. Então, isso já tem uma mudança de comportamento atrelada. E para que o teatro ocorra, essa arte, essa interação, ela precisa da interação humana. Então, a habilidade relacional. Então, a gente trabalha empatia, habilidade de relacionamento e comunicação. Que por mais que seja um monólogo, o ator, ele depende do espectador. Então, ele precisa se comunicar, seja pela linguagem corporal ou seja pela fala. Então, quando você pensa, principalmente nesses três eixos, o teatro se torna uma excelente opção de desenvolver essas competências que todo o mercado de trabalho atualmente demanda. Então, ele surgiu basicamente pensando muito no criador da filosofia e um pouquinho do teatro, em ver essa percepção, e aí essa é a origem, e é isso que eu tenho feito ao longo desses anos. Muito legal. Agora, a Camila, como eu falei, foi aluna da Clarice, fez as oficinas. Camila, é isso? Sim, isso. E por que você procurou uma oficina para desenvolver um comportamento, né? Uma habilidade comportamental? Qual era a sua dificuldade? Na verdade, o teatro ele chegou até mim, eu não procurei. Durante a faculdade, ao longo do 4º período, a Clarice divulgou a oficina de teatro. E até o momento eu já conhecia uma limitação minha, uma timidez, que eu sempre tive uma dificuldade de me comunicar. E eu sabia que eu precisava desenvolver, só que não sabia com que ferramenta, de que forma eu poderia desenvolver essa habilidade. Quando a Clarice apresentou, e ela apresentou todos os benefícios que o teatro fez na vida dela e que nos exemplos que ela viu nas oficinas que ela já deu, eu enxerguei como uma oportunidade. E
mergulhei fundo nessa oportunidade. Assim. Mas quando você fala que você tinha dificuldade de se relacionar, né? Era uma timidez, você tinha dificuldade de falar em público. Isso. Como é que você percebia que era importante desenvolver essa questão em você? Dificuldade de comunicação em público, de apresentar, timidez também para me relacionar com outras pessoas, de fazer amizades e talvez romper algumas barreiras da distância. Tem uma característica especial, ser mais introvertida, então romper isso para conhecer novas pessoas, conseguir me relacionar em grupo, sempre foi uma dificuldade. Eu não tinha tido até aquele momento a oportunidade de desenvolver. E o teatro, ele foi o início, ele deu o pontapé para que eu começasse a adquirir essas novas competências. Muito bom. Quer dizer, até pessoas mais introvertidas como a Camila, né, não tão espontâneas, podem falar bem em público, podem se relacionar bem em equipe. Pode. Depende. Tem um fator aí muito importante, Larissa, que a gente sempre pontua, que é a vontade do indivíduo. Ele precisa ter vontade de desenvolver. Essa oficina, se ela tivesse o caráter obrigatório, eu não acredito que ela teria o resultado como a Camila acabou de mencionar que ela atingiu, porque o indivíduo ele precisa se identificar com o propósito e falar, eu estou disposto a ter uma mudança, eu quero isso, estou procurando falar melhor em público. Quando eu penso a Clarice, há 15 anos atrás, eu era muito tímida, não tinha a menor condições de falar em público. E quando eu entrei no teatro, e quando eu fiz teatro durante 4 anos, eu saí uma outra Clarice. E eu falei, nossa, realmente essa arte tem a habilidade, a capacidade de desenvolver essas características comportamentais. E como você percebeu que essa era uma lacuna na área da administração, né? Você estudou administração, como é que você percebeu que essa era uma lacuna? O que te despertou isso? É engraçado falar disso, que é meio nostálgico. E eu estava no segundo período e no momento de várias apresentações em grupos. E, curiosamente, o meu trabalho era bem legal, bem interativo. E teve um amigo que foi fundamental, ele virou para mim e falou, Clarice, por que você não monta o curso? Eu falei, lógico que não. Curso de quê? Ele, um curso de habilidade de comunicação. Inicialmente era só para habilidade de comunicação, dado o meu perfil mais artístico, de saber coordenar uma equipe, de saber como falar, entonação de voz, ser bastante preciso na comunicação, ele direcionou para isso. E ele desenhou o projeto para mim, não foi nem eu, os méritos são dele. Ele desenhou o projeto para mim, eu levei o projeto na coordenação da fundação e a coordenação achou muito interessante e falou, vai. Isso em 2009, a gente está em 2016. Muito bom. A gente vai voltar a falar um pouco como é que isso vem sendo trabalhado, então, nas faculdades, né, de forma curricular. Mas eu quero chamar mais um convidado para a nossa conversa, que é o Cleison Del Corso. Ele é coach e facilitador em treinamentos comportamentais, que fala com a gente de Campinas, em São Paulo. Tudo bem, Cleison? Olá, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer conversar com você no Conexão Futura. Só um minutinho, eu vou botar a sua imagem para quem está nos assistindo aí, pronto. Cleison, a gente está falando então da importância, né, das chamadas soft skills para o mundo do trabalho, né? Por que é importante não só para entrar em uma vaga, mas também para manter o próprio emprego. Nesse sentido, Cleison, o que busca hoje em dia a área de RH de uma empresa, um gestor de pessoas? Por que ele olha cada vez mais para essas habilidades comportamentais, para essas habilidades mais ligadas à pessoa de forma particular do que as habilidades técnicas? Talvez fosse mais fácil nós observarmos o caminho inverso. Vamos imaginar um profissional de qualquer área, pode ser da área de jornalismo, comunicação, área técnica, ele é mais um no mercado. Eu, como professor de pós-graduação, a cada ano nós colocamos no mercado um grupo muito grande de profissionais. Mas observamos que alguns têm sucesso maior, têm maior perspectiva, maior empregabilidade. E nós fomos estudar isso daí e percebemos que são estes soft skills que fazem a diferença. Então, para o profissional, é uma maneira dele se sobressair nesta busca. Ele é como se fosse um produto numa prateleira de supermercado. Por que ele seria escolhido? Então, ele tem que ter diferenciais, ele tem que agregar valores ao seu trabalho. Agora, Cleison, quando esse profissional, né, que participa aí de uma dinâmica, está participando de um processo de recrutamento, como os profissionais de RH
podem identificar esses comportamentos? Já nas primeiras etapas, é possível verificar se, assim, esse é um profissional mais comunicativo, que tem fácil relacionamento em equipe? É possível perceber isso logo de início? É sim, é bastante possível. Simplesmente observando na espera da entrevista ou na espera da dinâmica, nós já podemos perceber, por exemplo, a resiliência desse candidato, a tranquilidade dele, já podemos perceber a ansiedade, já podemos perceber a interação com os outros candidatos. Então, o bom observador, ele não precisa nem escutar o candidato falar alguma coisa, ele já percebe até no próprio comportamento. Na hora da entrevista, ele já começa, então, a buscar certas coisas, como, por exemplo, a visão sistêmica, que é muito importante, a questão do otimismo. O otimismo é um outro soft skill muitíssimo importante no mercado de trabalho atualmente. Muito bom. Cleison, eu vou voltar a conversa aqui para o estúdio, a gente já volta a falar, você continua acompanhando. Camila, quando você saiu da faculdade, né, após a sua graduação, você entrou no mercado de trabalho, né? Você percebeu que ter participado das oficinas, ter trabalhado essas dificuldades que você tinha, então, de relacionamento, né, a própria timidez, isso já foi possível você perceber logo no início da sua carreira? Sim. Além da comunicação, que era o mais evidente, a característica mais evidente que eu tinha que desenvolver, uma das soft skills mais interessantes que eu comecei a desenvolver no teatro foi o autoconhecimento. Então, essa autoavaliação, se conhecer muito bem, tanto as suas características fortes como o que é fraco. No caso meu, eu sabia que era timidez e eu procurei trabalhar para melhorar, foram essenciais para eu conseguir saber o que eu queria no mercado e conseguir mostrar para o meu recrutador exatamente o que eu queria. E que ele enxergasse isso em mim também. Então, esse autoconhecimento foi importante para conseguir, porque o recrutador ele tinha certeza do que eu estava falando, porque eu sabia dizer as minhas competências, eu sabia dizer o que eu queria, então eu conseguia atingir melhor o meu objetivo. A Clarice está aqui sorrindo, concordando, porque é até um orgulho, né, poder ouvir um testemunho desse. É muito interessante porque provavelmente muitos alunos como a Camila, né, e outros profissionais, o Cleison que está com a gente pode falar isso também, ele faz esse treinamento, procuram esse treinamento buscando desenvolver uma habilidade, mas aí ao longo do processo outras potencialidades vão surgindo. Depende, como eu falei, da entrega dele. E essa que a Camila falou, autoconhecimento, curiosamente na última oficina foi a que mais os alunos identificaram que foi desenvolvido ao longo do semestre, que é a oficina realizada por semestre. E obviamente, eu fico feliz como profissional e dado a pesquisa que a gente realizou na Fundação, autoconhecimento é algo que os gestores de RH também estão buscando muito. E também corroborando com o que o Cleison estava comentando com a gente, sobre a importância de soft skills na contratação, como o gestor ele já é um observador. Uma coisa que é importante citar, que atualmente, quando um gestor de RH pega um currículo, o currículo ele apenas garante a sua entrevista, mas o que garante a sua contratação hoje, 70% é a competência comportamental, é soft skills. Então, realmente, cada vez mais, a gente que almeja uma vaga ou até mesmo uma trajetória melhor no seu trabalho, você tem que investir em comportamento, em desenvolver isso. Cleison, esse ponto que a Clarice tocou me faz pensar nas pessoas que já se consideram prontas para estar no mercado de trabalho, que pensam, eu não tenho problema nem vergonha de falar em público, sou bastante otimista, tenho um bom relacionamento, mas provavelmente isso não é o suficiente, né, para aquela vaga ou para aquela posição. Até mesmo quem acha que já tem todas essas habilidades envolvidas pode trabalhar outras potencialidades para o mercado de trabalho? Sim, Larissa, o interessante e a boa notícia é que soft skills podem ser desenvolvidos a qualquer idade. Muito bom. Em qualquer fase da vida, em qualquer época, ele pode fazer. Por exemplo, aqui em Campinas e São Paulo, na capital também, eu conduzo programas de coaching. Eu faço atendimentos de coaching e desenvolvo essas pessoas em diversos soft skills para
o trabalho que ele vai executar na empresa. Algumas posições necessitam de alguns soft skills específicos, outras nem tanto. Cargos de gestão, por exemplo, cargos de gestão, quais seriam essas habilidades? Eu diria que a primeira seria liderança. A questão principal para mim, num cargo de gestão, seria a liderança. Depois, saber delegar, que é uma das coisas mais difíceis que nós encontramos. Saber delegar. Uma outra é conseguir entender o trabalho em equipe, como ele realmente funciona. E principalmente se o gestor ele vem da área técnica, por exemplo, e ele assume um cargo de gestão, esta transição é bastante difícil, ele tirar aquela máscara de técnico operacional para ser um gestor. Ele já não vai mais executar, mas ele vai conduzir. Então, uma outra competência que eu sugiro seria saber influenciar as pessoas pelo comportamento, saber influenciar pelas atitudes e sendo amigo. É uma das coisas mais fáceis que tem para qualquer gestor. Muito bom. Vou trazer novamente a conversa aqui para o estúdio e vou pedir para a gente colocar, por favor, Pierre, na tela algumas imagens que a Clarice enviou para a gente das oficinas que ela realiza, então, aqui na EBAP, da Fundação Getúlio Vargas. Isso daí é a oficina, é um momento de... É um momento de um trabalho em grupo, a gente divide, geralmente a oficina tem em torno de 25 a 30 alunos. Essa era uma dinâmica. Essa foi uma palestra sobre protagonismo, a importância do comportamento protagonista na própria Fundação Getúlio Vargas. E você também faz fora da FGV, Clarice? Algumas empresas já procuram? Já procuram principalmente sobre protagonismo e sobre qual o seu propósito. E a gente brinca muito com a questão, como está ali, protagonista, coadjuvante, espectador. Qual é o seu papel diante, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional? Eu acredito que é uma vida única, mas algumas empresas gostam de separar. Então, aqui no meu trabalho, no seu cargo, você tem executado como? Como protagonista, tem dado o seu melhor ou apenas o suficiente que você considera? Você tem sido um espectador ou você tem sido um mero coadjuvante? Então, essa questão, esse debate tem sido algo que está muito em alta. Agora, a gente falou já de cargos de gestão, né? Até a gente pode estar falando para quem está assistindo, mas isso interessa só quem está buscando uma vaga para um alto executivo ou para gestor de uma empresa, de coordenador para cima. Mas essas habilidades são importantes para qualquer área, para qualquer setor, até o próprio setor de comércio, por exemplo, né? Para quem está nos assistindo, eu queria que você desse uma dica como é que ele pode, né, se autoconhecer, por exemplo, num trabalho diário, ou começar a desenvolver isso. Por que é importante ele ter essas habilidades, como, por exemplo, a comunicação, a colaboração, o otimismo? Sobre a colaboração, trabalhar em equipe é fundamental hoje em dia. Você saber identificar cada pessoa e aceitar ela de fato como ela é. Parece muito clichê essa frase, mas a gente aceitar o outro é muito difícil. E o teatro, ele possibilita no jogo de improvisação você entender que ele veio com uma ideia e aí você... Poxa, a ideia dele é melhor que a minha, então eu vou aceitar. Então, colaboração é fundamental. Então, ele pode brincar um pouco com improvisação e sempre estar na posição de se observando. Eu tenho um exercício que eu falo para os meus alunos, eu não sei se a Camila já era dessa época, que é no final do dia sempre pensar o que eu fiz de positivo hoje. Aí tem a ver com otimismo. Eu sempre pergunto para os meus alunos, vocês preferem lidar com uma pessoa que fale oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Ou uma pessoa que fale oi? É muito mais interessante e até energético estar com uma pessoa mais alegre. Então, o otimismo, como o Cleice falou, é realmente valorizado. Então, a gente se colocar, se a gente é uma pessoa mais introspectiva, brinca no seu dia a dia. Outro exercício, eu sempre brinco, fazer um amigo por dia. Faça um amigo, independente de qualquer situação, mas... se coloque nessa situação. E para quem é do comércio, uma habilidade fundamental é a habilidade de escuta. Por mais que você tenha a meta de vender, mas às vezes o cliente ele vai procurando um produto que não necessariamente é o que ele é. Então, se você conversa com ele, entende o que ele quer, você pode oferecer um produto melhor que vai ao encontro do que ele quer e o cliente vai sair satisfeito. Muito legal, excelente dica, né? Quantas vezes a gente já não foi mal atendido e nunca mais volta ao local. Camila, você hoje em dia trabalha como consultora de negócios, né? Um relacionamento com o cliente diretamente. Quais são as habilidades, né, que você coloca em prática e como é que você percebe que isso é importante na hora de você fechar um negócio, por exemplo?
Comunicação como a Clarice já falou, é a base de tudo. A gente diariamente se comunica, colaboração também, como a gente trabalha junto e a gente precisa ouvir, não só falar, mas também ouvir a necessidade do cliente. Tem que ser uma habilidade contínua. A questão de influenciar também é muito importante, porque às vezes você sabe o que ele quer, descobriu, mas ele quer outra coisa. Então, a influência, vestir, como o papel, ele tem muito essa questão de você vestir um personagem. Então, em determinadas situações, você tem posturas diferentes, a favor, contra ou mais imparcial. Então, saber lidar com essas diferentes situações e vestir o papel adequado para aquilo é uma habilidade que você adquire mesmo com o tempo, com a experiência. Muito legal. Eu vou chamar o Cleison, porque a gente já está caminhando aí para o finalzinho da nossa conversa. Cleison está com a gente? Estou aqui, sim. Cleison, a gente falou então da importância, né, das soft skills na hora de procurar uma vaga, na hora de participar de um processo seletivo, mas a gente está num momento, infelizmente, de crise, de desemprego. Essas competências são importantes também para quem já está no mercado de trabalho e na hora do gestor ter que escolher, por exemplo, no momento de demissão, ele avalia essas questões? Na minha opinião, Larissa, é o ponto fundamental. O gestor ele vai avaliar os membros da sua equipe pela qualidade e quantidade dos soft skills necessários. Agora eu chamo a atenção para mais um que nós não comentamos aqui, que é a questão do autodesenvolvimento. Eu sou de uma outra geração, mas hoje em dia nós temos que nos desenvolver dia a dia. E isso é muito importante no mercado de trabalho também, quando o colaborador ele se autodesenvolve já imaginando as necessidades futuras que a empresa venha buscar nele. Isto é, um comportamento proativo na parte do seu desenvolvimento. Quer dizer, não basta apenas o gestor dele conversar, ele pode perceber isso em si mesmo. Exatamente. A internet está aqui, estes programas fantásticos que existem disponíveis em televisão, internet, etc. E buscar informações com outras pessoas, ou sejam consultores, mentores, coaches, etc. Para você ter uma ideia, nós atendemos via Skype e também presencial, o Brasil todo. E a grande maioria dos meus coaches, dos meus clientes, são pessoas que estão empregadas e querem se solidificar no mercado de trabalho. Muito bom, excelente dica. Cleison, muito obrigada, viu? Um abraço. Um abraço. Isso, Clarice, Larissa, por favor. tem a ver com o comportamento protagonista. Que a gente falou, de não ficar só passivo, esperar sempre alguém solicitar algo para a gente olhar para o ambiente, que tem a ver com a visão sistêmica, da qual a gente já mencionou aqui, entender a demanda e executar. Isso, de fato, é autodesenvolvimento, é autoconhecimento, e para isso eu recomendaria uma autoanálise, você e você, todo dia. Penso o que eu fiz de melhor, o que eu poderia ter feito de melhor, isso é de fundamental importância. Muito bom, gente. Infelizmente, o tempo está estourado. Eu queria muito agradecer a participação de vocês. Camila, muito obrigada aí por compartilhar a sua história. Clarice, muito obrigada pela presença e parabéns pelo trabalho. Obrigada. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Eu lembro sempre que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV, mas a gente está a qualquer hora do dia e da noite em todas as telas, no seu tablet, no seu smartphone, no futuraplay.org. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!